Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos lá nos itens 1 a 3. Candeia sobre o alqueire. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. No item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois não há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 17. A palavra alqueire citada no texto é a antiga medida de capacidade, 13,8 litros para cereais e 8 litros para líquido. Qual o sentido da frase não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire? Significa que, assim como não se acende uma luz senão para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis divinas não deve guardá-lo para si, mas divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo. Os que conhecem as leis divinas deverão divulgá-las para o maior número possível de pessoas. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar a muitos. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto. Porque tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, senão aqui na terra, em mundos mais adiantados. Deus nos concede ocasiões constantes de esclarecimento, assegurando-nos o entendimento progressivo de suas leis. No item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábola, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso está lá em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Então, por que Jesus ensinar por parábolas se, ao ouvi-las, nem todos compreendiam suas mensagens? Porque as verdades eternas contidas em suas parábolas, embora ouvidas por muitos, só podiam ser compreendidas por aqueles que já possuíam um determinado grau de adiantamento espiritual. Falo-lhes por parábolas porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. O que devemos entender por aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe tirará. Devemos perceber nessa passagem uma referência aos bens espirituais. A observância dos preceitos divinos faz com que estes bens, que constituem a verdadeira riqueza do espírito, aumente incessantemente. Por outro lado, aqueles que se ocupam apenas da vida material esquecem-se de desenvolver os bens espirituais e o pouco progresso
que possuem ficam estacionadas. Não sabendo conservar nem cultivar a semente das verdades eternas, ela acabará por ser temporariamente ofuscada, dando a sensação de perda. Embora a palavra de Jesus seja de conhecimento público, porque o significado de seus ensinamentos ainda permanecem ocultos para muitos, porque somos capazes de aprender apenas aquilo que está à altura do nosso entendimento, e esse entendimento é fruto do progresso intelectual e moral alcançado por nosso espírito através de sucessivas encarnações. Quando o significado de um ensinamento transcende os limites da nossa compreensão, ele nos confunde ou passa despercebido a nossa razão, não nos trazendo nenhum proveito. Jesus pretendia que permanecêssemos ignorantes quando ocultou o sentido de alguns dos seus ensinamentos? Não, ocultou-os temporariamente para que a confusão e a dúvida não se estabelecessem entre nós. Temos, contudo, a inteligência que orienta o nosso desejo de conhecimento e nos permite a descoberta das respostas para nossas indagações. Há sempre um momento em que a lei de progresso nos impele a buscar esses conhecimentos. Conclusão: devemos espalhar os conhecimentos que possuímos em benefício de todos, pois a verdade não é para ser escondida de ninguém. Entretanto, ela pode ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem a ir ao seu encontro. Encerramos aqui uma parte do capítulo 24. Não ponheis a candeia debaixo do alqueire. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. E Jesus nos abençoe sempre.